Continuando a lição anterior, em que colocamos esta massa em vibração livre através de um impacto, que está aqui, a força de impacto está aqui definida como sendo um impulso de 700 newtons, dado entre os 0,3 e 0,32 segundos. Vamos ver agora como é que podemos aplicar uma força harmónica e, portanto, será uma força que irá forçar permanentemente o nosso sistema, colocando então o sistema em vibração forçada. Como é que vamos fazer isso? Primeira coisa, vamos selecionar aqui a nossa força impulsiva e vamos apagá-la. Pronto, vamos apagá-la. Ou então, se não quisermos apagar, vamos cancelar e poderíamos pegar nela, na nossa força impulsiva e reservá-la e colocá-la aqui num ponto qualquer do plano, para depois usá-la mais tarde, se quiséssemos. Bom, mas agora vamos apagar. Então, vamos criar uma força harmónica vertical para ser aplicada aqui nesta massa. Vamos aqui buscar a força, e vamos aplicá-la aqui, no meio daquela aresta. Temos que garantir que o f de x é exatamente 0, porque senão, se houver alguma componente na direção x, esta massa irá deslocar-se na direção horizontal e irá ter um comportamento maluco. O que nós vamos agora, então temos aqui f de x igual a 0 e vamos pôr aqui na direção y, porque é uma força harmónica, por exemplo, de 500 newtons vezes cosseno de 2 vezes π vezes 3 Hz vezes t. E pronto. Vamos ver o que é que isto vai dar. Estamos então a ver a nossa massa a ser forçada por uma força harmónica. Vamos agora fazer um zoom. Vamos pôr 0 a 5, os primeiros 8 segundos. Os primeiros 10 segundos. E o que é que nós reparamos aqui nestes primeiros 10 segundos? Nós reparamos que, no início, a massa não vibra só uma frequência, mas vibra aqui de uma forma esquisita. E a determinada altura, sim senhora, fica a vibrar a uma só frequência. Aqui terá mais do que uma frequência e aqui terá só uma frequência. Ora, nesta zona, ela está a vibrar aos 5 Hz, aos 3 Hz que nós definimos, que era da força. Esta força é uma força de 3 Hz, exatamente. Portanto, daqui para a frente ela já está a vibrar a 3 Hz. Mas, antes de chegar a esta fase, que chamamos a fase estacionária, ela vibrou assim de forma esquisita. Ora, ela vibrou desta maneira porquê? Porque no início, quando a força foi aplicada, a massa respondeu com vibração livre, ou seja, respondeu com a sua frequência natural. Daí que, daqui até aqui, ela está a vibrar com duas frequências, com a sua frequência natural e com a frequência de excitação, que são os 3 Hz. A sua frequência natural era 1.1 Hz, portanto, o que está aqui a acontecer é o resultado de duas frequências. Ora, por causa do amortecimento, daqui do nosso amortecedor, a frequência natural vai desaparecer ao fim de algum tempo, ficando depois só a frequência da excitação. Ora, também ninguém nos impede de definir uma força de excitação que seja composta por duas frequências. Portanto, podemos chegar aqui, selecionar isto, Ctrl+C, e agora somar, Ctrl+V, somar, por exemplo, uma outra harmónica com 300
300 newtons de amplitude pico e com uma frequência de 7 Hz. Vamos correr isto e, portanto, aqui no início teremos a frequência natural mais aquelas duas frequências e a determinada altura o sistema vai ficar a vibrar às duas frequências de excitação. Nesta zona ainda estava lá a frequência natural, que depois desapareceu e depois fica só a vibrar aquelas duas frequências. Vamos confirmar que assim é. Como é que vamos confirmar? Vamos exportar os primeiros 511 pontos para um fecheiro chamado exemplo.dta. Vamos exportar esses pontos todos e depois vamos fazer uma análise de frequência para ver quais são as frequências que estão presentes neste sinal. Vamos aguentar. E agora vamos chamar o MATCAD. O MATCAD, portanto, aqui já está a ler o fecheiro exemplo. Vamos atualizar. Estamos a ver aqui o sinal. De facto, confirma-se que é aquele. E agora vamos fazer análise em frequência. Está aqui definida a análise em frequência. E estamos a ver aqui, então, o resultado do nosso espectro. E o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver que esta primeira frequência é 1.135, que é a nossa frequência natural. Depois temos aqui 3 Hz e aqui temos 7 Hz. Portanto, confirma-se o que nós tínhamos dito. É claro que se nós fôssemos buscar, por exemplo, os últimos 256 pontos, vamos buscar os últimos 256 pontos. Vamos buscar os últimos 256 pontos, mas por aqui 250. Vamos, portanto, fazer assim. Aqui estão 511. Portanto, vamos buscar mais 255. Vamos ver se é isto. Aqui vamos pôr 255. Portanto, vamos buscar aqui estes últimos 256 pontos. Portanto, o S tem 256 elementos. Portanto, podemos aplicar a FFT. E estamos a ver que já praticamente não existe lá a frequência natural. Existe, sim senhora, temos que atualizar aqui o tempo. O tempo agora tem que ser T é igual a metade do outro. E, portanto, temos aqui os 3 Hz e aqui os 7 Hz. E é tudo.